nosso assunto de hoje é ética e responsabilidade do design. Aí hoje nosso convidado é o Guilherme Ribeiro, ele é designer com mais de 10 anos de experiência e ele hoje trabalha na Santander Brasil. Bom, pessoal, então, né, boa noite para todo mundo. Como o Rui falou agora, a gente vai falar hoje sobre ética e responsabilidade no design. E tem um pouco a ver também com, né, essa coisa de responsabilidade, agora o Jeff também puxou essa perspectiva. É um pouco sobre o que a gente vai falar hoje, né? Então, basicamente, a gente vai falar assim, vai dar uma olhada em como é que isso acontece, né? Como é que a gente tem isso hoje e como é que a gente pode ver isso daqui para frente. Então, vamos lá. A primeira coisa, né? O primeiro tópico, assim, é por que falar sobre isso, né? Por que falar sobre esse tópico específico nesse momento? E aí, para falar sobre isso, eu trouxe um pouco, assim, de como é que esse assunto começou a surgir para mim, né, na minha perspectiva mesmo. Esse diagrama aqui as 10 leis do bom design, né, do Dieter Rams, que era o designer de produto da Brown, lá, famoso, enfim. E foi boa parte do que eu aprendi na faculdade, né, quando eu aprendi sobre design, tinha muito a ver com essas 10 leis aqui, né. Então, sempre pensar na usabilidade, fazer produtos compreensíveis, produtos duradouros, honestos, que sejam amigáveis com o meio ambiente, enfim. Sempre, né, tudo que eu aprendi ia muito nessa linha. Aí, passado um tempo, né, em 2017, eu me deparei com essa releitura aqui, que foi feita pelo Tobias Van Schneider, que também é outro designer lá, esse contemporâneo, e em que ele fazia essa releitura dessas leis, só que da perspectiva do mercado de tecnologia, né? Então, todas aquelas leis ele pegava e riscava ali e colocava alguma coisa diferente. Então, onde era um produto útil, ele colocava produto viciante, um produto que tem que ser detalhado, só um protótipo, é só uma coisa, né, feita sem tanto detalhe. E, enfim, quando eu vi isso aqui, né, eu começou a me dar pela primeira vez, assim, eu pensei, poxa, talvez tudo isso que eu estou estudando de UX, tal, aprendendo sobre como o UX está sempre voltado para fazer a vida das pessoas melhor, não esteja talvez né, não seja tão verdade assim. E aí foi passando o tempo e eu fui cada vez mais me deparando com mais artigos, mais coisas, mais textos, mais conteúdos que de alguma maneira falavam sobre implicações ruins, coisas que eram bem nefastas, assim, e que estavam acontecendo por implicações da tecnologia com o envolvimento direto do design, né? E conforme o tempo foi passando, enfim, eu cheguei eventualmente nesse livrinho aqui, que vai ser a base do que a gente vai falar hoje, tá? Esse livro, né, o Ruined by Design, basicamente destruído pelo design, é um livro muito massa, assim, desse cara do Mike Monteiro, e que ele fala bastante sobre todos os impactos negativos que já existem hoje em dia, que são observáveis em relação ao mercado de tecnologia e principalmente ao design aplicado nisso, né? E, infelizmente, não tem tradução, mas eu recomendo bastante, enfim, para quem também lê inglês, é um livro muito, muito massa mesmo, né? Para justamente refletir sobre essas coisas. E pouco tempo depois, né, de ler esse livro, saiu o filme, né, do Dilema das Redes, que tem na Netflix também, para quem não assistiu, recomendo bastante, que é também, né, um grande... enfim, tem entrevista com várias pessoas que trabalharam em vários produtos digitais e eles estão lá refletindo sobre todos os malefícios que saíram, né, e que aconteceram a partir desses produtos. Então, com tudo isso, né, assim, com todos esses conteúdos chegando, enfim, eu comecei a pensar muito sobre isso numa perspectiva de ética, né? Então, a gente não costuma falar muito sobre ética, para não dizer que a gente praticamente não fala sobre ética no design, né? E falar de ética é algo que nos permite refletir sobre esses impactos, né, do que a gente está fazendo e sobre como a gente, de fato, pode agir em relação a isso. Então, quais são, né, digamos, os limites que a gente tem que ter em relação aí as preocupações, né, que a gente tem que ter em relação àquilo que a gente está fazendo. Então, bom, quando a gente está falando sobre ética, o que é ética, né, afinal? Assim, é uma palavra que está no nosso vocabulário, mas, assim, tem uma definição bastante ampla, né?
E, bom, aí, né, pegando a definição do dicionário, né, a gente tem lá, que é o ramo da filosofia, enfim, mas a definição que importa aqui para a nossa discussão seria essa segunda, né? Então, é, é o conjunto de princípios, valores e normas morais de conduta de um indivíduo ou de um grupo social ou de uma sociedade. Ou seja, né, esse conjunto de princípios de coisas que se espera que as pessoas devem fazer para que aquilo não faça mal para os outros, né? Basicamente, assim, uma definição bem básica, né? E quando a gente leva isso para o contexto profissional, né, enfim, a gente entende que, né, a maioria das profissões se articula em torno de um código de ética, né, para definir o que pode, o que não pode, o que é eticamente correto e o que não é. Então, quando a gente digita lá no Google, né, código de ética, aparecem várias profissões que são contempladas com o seu próprio código de ética. A gente não tem isso, né, no design, evidentemente, e não necessariamente eu acho que isso é uma solução, né, assim, a gente tem um código de ética, mas aqui é mais para a gente pensar, assim, que essa discussão ela é muito madura em outras profissões e aqui a gente nem tem, a gente nunca fala sobre isso, enfim, ninguém nunca se preocupa em relação a essas questões. E aí vem essa pergunta, né, consequente, né, então, por que a gente deveria se preocupar com o fato de não ter ou um código ou uma discussão sobre design digital, design de experiência, design de interface consolidada, né? A gente não fala sobre isso porque isso seria efetivamente um problema, assim, porque, enfim, a gente teria que se preocupar com essa questão. E aí vem aqui, esse aqui é uma parte lá do filme, né, do Dilema das Redes, em que o cara está refletindo, enfim, sobre o trabalho que ele tinha no Google, e ele fala lá que, né, nunca antes na história, 50 designers, um público bem restrito ali da Califórnia, tinham tomado decisões que impactavam 2 bilhões de pessoas, né? Então, aqui tem outra continuação, né? Os 2 bilhões de pessoas teriam esses pensamentos porque um designer do Google disse que as notificações iam aparecer assim. Então, quando a gente está falando de um trabalho que impacta de diversas formas a vida de 2 bilhões de pessoas, a gente está falando de um trabalho de muito impacto, e mesmo assim, mesmo quem não trabalha no Google, também desenvolve um trabalho que impacta muita gente, né? Então, não pensar sobre ética nesse contexto é bem complicado, né? E, principalmente, né, aí uma outra frase aqui, porque a gente está nesse processo cada vez maior, né, de levar várias coisas do nosso mundo que são feitas, que costumavam ser feitas em espaços físicos, né, num contexto enfim, um espaço que existe, né, mundo material, para o mundo online, né. Enfim, acho que todo mundo aí também com a pandemia já se acostumou a fazer um monte de coisa que costumava fazer em espaço físico, em espaço online. Então, cada vez mais a gente está criando um mundo em que as pessoas fazem muitas das suas atividades, né? E isso exige uma responsabilidade muito grande. E aí, enfim, quando a gente pensa, né, então, toda essa questão de ética e de não levar em consideração esses princípios, o que deveria ser esses valores, né, de norteação, por assim dizer, o design mostra o seu potencial de destruição, né, o seu potencial mais maléfico, por assim dizer. E a gente começa a observar muitas coisas que não eram desejadas, por assim dizer, acontecendo e tendo um efeito muito, muito complicado na sociedade, né. Então, a gente chega daí nessa parte aqui da apresentação, que é do vivemos num mundo destruído pelo design, tá? E essa aqui é uma frase lá do livro, aquele livro do Mike Monteiro, né? Aqui vai ter várias citações dele também. E, basicamente, ele fala lá que a gente já vive num mundo que já está completamente comprometido por coisas que os designers fizeram. E, então, para pensar sobre isso, né? Pensar, entender como é que isso se articula de fato, tem alguns exemplos aqui de coisas, situações que, de alguma forma, tangibilizam isso, né? Mostram como é que, de fato, essa destruição, enfim, esses efeitos estão acontecendo. Esse primeiro exemplo aqui é do Google, né? E, enfim, o Google fez essa tecnologia de reconhecimento de elementos em
fotos e, né, de inteligência artificial. E nessa inteligência artificial, algumas pessoas pretas eram reconhecidas como gorilas, né? E isso, assim, quando veio à tona foi um grande escândalo, uma coisa horrível, enfim. E, né, quando descobriram esse viés racista em toda a plataforma, eles viram que isso estava tão imbricado, estava tão fundo na maneira como eles tinham desenvolvido, que não tinha como fazer um ajuste simples. E aí a maneira como eles tiveram que fazer para resolver, eles tiveram que simplesmente tirar o reconhecimento de gorilas como um todo, porque aquilo estava comprometido desde o início. E, né, então, ou seja, para chegar nesse nível de sofisticação de racismo, né, nesse caso, algum designer, alguns ou um grupo de designers tem que ter feito seu trabalho, esse trabalho tem que ter sido reconhecido como bem feito, né, nesse time. E isso é muito horrível, né, porque, enfim, gera esse impacto, uma coisa completamente asquerosa. Enfim, esse é o primeiro exemplo, né. O segundo exemplo é esse aqui do Facebook, que talvez vocês se lembrem, enfim, mas alguns anos atrás teve um atentado na Nova Zelândia, em que um cara invadiu uma mesquita e matou várias pessoas, enfim. E esse cara, ele fez uma transmissão, né, fez uma live enquanto ele fazia isso. E como o Facebook, né, é todo desenhado para que essas lives elas sejam compartilhadas o mais rápido possível né, e viralizem com o máximo de facilidade possível, o Facebook teve um trabalho, né, inacreditável, difícil, para conseguir tirar essa live que tinha assassinatos do ar, né? Porque justamente a plataforma, né, com trabalho de design, trabalho de tecnologia, tinha sido desenhada para isso e não tinha levado essa possibilidade em consideração. Então, né, quando a coisa aconteceu, ninguém estava preparado para entender que aquilo poderia ter acontecido. Outro exemplo aqui, né, do Facebook é relativamente parecido. Esse aqui até tem um documentário próprio lá no Netflix, que é o da campanha do Trump, né, que daí essa empresa, a Cambridge Analytica, ela recolheu dados de vários usuários do Facebook, através de joguinhos que eles faziam lá e mapeavam o perfil das pessoas, e através disso eles criaram uma rede super sofisticada de divulgação de fake news, e isso impactou diretamente a eleição do Trump, e dizem também a eleição do Bolsonaro aqui, né? Então, assim, algo que o Facebook lá não levou em consideração, ajudou a levantar governos fascistas, né? Enfim, em diversos países, incluindo o nosso. E, enfim, esse aqui é o último exemplo. Esse aqui também tem um pouco a ver com UI, né? Que, enfim, é um cara que era usuário do Robinhood, que é esse aplicativo de investimentos, né, americano, e devido a um bug, enfim, deu um erro na conta dele, e a maneira como a UI também estava feita era bem confusa, e quando ele entrou na plataforma, ele achou que ele estava devendo 730 mil dólares. E ele, né, ficou transtornado e acabou cometendo suicídio por causa disso. Então, assim, por causa de um trabalho também que era, enfim, né, de uma plataforma super grande, reconhecida, ele acabou causando esse impacto, né, horrível, enfim. Enfim, esses aqui são alguns exemplos, tá? Mas, assim, a gente poderia listar, sei lá, dezenas, centenas, talvez, de exemplos de coisas assim que tem impacto, tem um envolvimento direto, né, do design com com a falta de sensibilidade em relação a possíveis impactos, né, na vida das pessoas. E aí tem essa frase aqui do Mike Monteiro, né, o autor do livro do Branded by Design, em que ele fala que, bom, o mundo não está quebrado, o mundo está funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. E fomos nós que desenhamos esse mundo, né, então, se referindo a toda a classe de designers. O que significa que nós estragamos tudo. E, enfim, esse livro ele tem vários momentos que ele é bem pessimista nesse sentido. Mas, enfim, ele tem essa frase aqui, né, e aí acho que essa frase, quando a gente discute ela aqui, no nosso contexto especificamente, que a gente está discutindo hoje, cabe uma pergunta, né, para a gente fazer, que é, bom, mas somos nós mesmos que fizemos isso? Ou seja, nós que estamos aqui hoje discutindo, né, na Pretux. Fomos nós que participamos dessa construção do que é hoje o design
de experiência, né, do que é tudo isso que a gente estuda, do que a gente aplica também no nosso trabalho. E, enfim, daí tem esse gráfico aqui, que ele é um pouquinho antigo, mas ele é um gráfico, né, de demografia das empresas lá dos Estados Unidos. E aí, claro, ele representa aqui a obviedade, né, de que a maioria das pessoas que trabalham no mercado de tecnologia, e isso inclui a nossa área, são homens brancos, né? Aqui é um gráfico de aqui homens, né, e aqui mulheres, e aqui cada um desses aqui são etnias diferentes dos Estados Unidos, e esse aqui representa daí as pessoas brancas, né? Então, enfim, a gente sabe disso, né? Muito do que a gente se articula aqui vai no entorno disso, mas isso aqui é um lembrete justamente de que quem desenhou o estado do design atual que a gente tem foram justamente essas pessoas brancas, na sua maioria homens, né? Então, tem essa outra frase aqui, né, do Mike Monteiro, que ele fala que todos os garotos brancos na sala, mesmo com as melhores das intenções, vão sempre apenas saber como se tomam decisões como um garoto branco. Ou seja, o fato de essas pessoas serem todas do mesmo lugar, do mesmo status social e né, da mesma etnia, limita muito a maneira que as pessoas conseguem, de fato, entender e ter a empatia de quais podem ser os impactos desse trabalho. E isso, na prática, gera esses efeitos muito nocivos e esse impacto muito negativo em diversos momentos, né, para a sociedade como um todo, enfim. Então, mesmo que as pessoas estejam bem intencionadas, a visão de mundo delas vai sempre ser enviesada, né, e sempre vai deixar de lado muita coisa. Então, né, quando a gente pensa sobre isso tudo, assim, surge essa grande questão que, assim, toda essa nocividade, né, ela só pode ser de alguma maneira combatida, e só pode existir um design que seja mais justo e menos nocivo se nós que somos as minorias, né, então nós aqui, as pessoas pretas e, enfim, todas as minorias, mulheres, público LGBT, pessoas com deficiência, né, todas as outras minorias enfim, todas as minorias no geral, tem que ocupar esse lugar na sala, né, porque só a partir disso é que vai ser possível ter um design que não cause esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, né, isso também só é possível se nós, dentro das nossas comunidades, a gente conseguir ter essa discussão e a gente conseguir ver como se vê nesse lugar de minoria que pode realmente provocar essa mudança, né? Então, essa aqui seria essa reflexão depois de pensar, né, sobre toda essa composição de como é atualmente o mercado e como que a gente gostaria que ele fosse. E aí aqui, né, também a outra frase do Mike Monteiro, que é: as pessoas afetadas pelas nossas ações são mais importantes do que as nossas intenções. Então, mesmo que eu, homem heterossexual, seja muito bem intencionado, quem de fato tem que pensar nos impactos do trabalho para, né, os públicos que podem causar são as pessoas que são afetadas por isso. Assim como nós, pessoas pretas, né, a gente que sabe como é ser afetado por diversas dessas questões, a gente que tem que assumir esse lugar de importância. Bom, então, considerando tudo isso, né, considerando tanto esse monte de nocividade quanto essa diretriz de a gente ser protagonista nesse processo todo, vem essa última parte aqui para a gente discutir um pouco como propor novas direções, né? Então, como pensar em novas perspectivas que nos permitam, de fato, ser mais justos, ser mais honestos em relação ao trabalho de design como área né, como classe de profissão. E aí o Mike Monteiro, né, o autor desse livro, ele tem uma listinha, ele coloca lá no livro de quase um checklist, assim, de coisas que ele recomenda. A primeira dica, né, que ele dá, a primeira recomendação, é a de escolher o lugar certo para trabalhar. E aí, né, muito nessa questão da ética, da gente pensar que tem certas coisas que a gente não consegue negociar. E aí aqui eu acho que tem uma ressalva que é importante da gente ter, né, que assim, aí fala, pô, Guilherme, mas assim, eu tô começando minha carreira, ou, porra, tá apertado, eu não tenho como, assim, eu tô trabalhando com algo que eu talvez não goste, mas não tenho como mudar.
Essa coisa de escolher o lugar certo é muito mais sobre a gente ter a sensibilidade de entender que um lugar não serve e que um lugar não está dentro daquilo do que a gente acredita, do que de fato, né, ter uma, digamos assim, uma postura de ser onipotente e conseguir escolher a dedo onde que a gente vai trabalhar, né? Muito mais uma questão de disponibilidade em relação a isso, assim, porque, né, o perrengue às vezes é maior do que a gente e a gente sabe bastante bem disso. E então, isso aqui, esse aqui é um lembrete também, né? Porque assim, às vezes a gente também fala sobre essa questão de onde trabalhar e a gente pensa assim, pô, mas eu vou para lá e aí eu vou mudar esse lugar desde dentro, né? Eu vou, quando eu estiver lá dentro, eu vou me articular para mudar as coisas e tal. E aí, enfim, é só um lembrete para a gente também estar atento, porque a gente às vezes não sabe onde a gente está se metendo e às vezes é um pouco difícil de mudar de dentro, assim, né? Não é uma coisa lá muito simples. O segundo, né, então, é entender de fato o que é que a gente faz e entender o que são os parâmetros do sucesso, né? Então, assim, quando a gente fala de design de experiência, design de produto, design de interface, né, design de serviço, o que quer que seja, a gente está falando em resolução de problemas, né, para um público, e a gente está falando em proporcionar experiências que sejam incríveis, memoráveis e significativas para as pessoas. Então, se isso, né, se o projeto gera resultado, gera lucro, gera, enfim, o engajamento, sei lá, qualquer coisa que seja ao custo do bem-estar das pessoas, isso não tem como ser categorizado como um projeto, um produto de sucesso, né? Ele vai estar falho por natureza. A terceira daí também tem a ver aqui, né, com identificar os inimigos nessa briga. Então, quando a gente fala, né, de engajar as pessoas a qualquer custo, quando a gente fala de viciar as pessoas em programas, quando a gente fala de obter informações que a gente não precisa só para obter através de um produto digital, a gente está falando de inimigos, né, de inimigos do design que a gente tem que, de alguma forma, lutar contra eles. E lutar significa estar justamente nessa posição de ver isso acontecendo e, né, tomar partido e garantir, dentro das possibilidades, né, que se oferecem, que isso não vá passar, que isso não vá, de fato, ir em frente. E aí tem essa outra frase lá do livro, né, que fala que se deixados de lado, os monstros de hoje em dia se tornam os objetos de conforto de amanhã. Ou seja, tem coisas que a gente começa a naturalizar, começa a achar tolerável, e lá pelas tantas, uma coisa muito ruim tá sendo feita em todo o mercado, enfim, e a gente não se deu conta porque, né, todo mundo faz, então, beleza, não vamos em frente. E aqui até tem esses prints aqui também do filme, né, do Dilema das Redes, em que muitos dos caras estão lá falando sobre esses projetos que eles participaram, sobre produtos que causaram coisas ruins, e eles sempre falam assim, pô, mas eu achei que era um impacto positivo, eu achei que não tinha, assim, eles sempre falam dessa perspectiva ingênua, né, que eles achavam que não ia ter nada ruim naquilo que eles estavam fazendo. E isso muito também, né, por aquilo que a gente falou de as pessoas brancas, né, os homens brancos principalmente, dentro da perspectiva deles, acharem que isso não vai causar mal para ninguém, mas isso causar mal para pessoas que não estão contempladas nesses times, né, que estão fazendo esses produtos. Aqui, então, daí o quarto é o perder o medo de argumentar, né, que é justamente ver essas coisas erradas acontecendo e a gente tomar partido, a gente se colocar nessa posição de quem está, de fato, defendendo o interesse das pessoas, né, que estão por trás do que a gente está fazendo. O quinto aqui também é depois, né, de a gente saber argumentar, é saber o momento de arrumar treta. Então, quando a gente nota que certa coisa ela não pode ser revertida, certa estrutura ela não pode ser feita de outra forma, a gente tem que ir para a treta e combater isso aí mesmo de todas as formas que a gente puder, né? Também, assim, além de saber a capacidade de argumentar, é saber a capacidade de arrumar treta quando for necessário. O sexto aqui, acho que talvez é o mais importante do que ele fala, é o se juntar com os seus e as suas, né? Isso até, assim, essa apresentação aqui que a gente está vendo hoje, eu tinha ela do ano passado, né? Eu fiz no meu antigo emprego, e eu estava revisando isso, assim, há um tempo atrás, e quando eu cheguei nesse slide, eu pensei, putz,
eu acho que seria legal de levar isso para a Pretux, justamente porque é um espaço, né, em que a gente está junto, e é um espaço, digamos, um espaço seguro para a gente discutir esse tipo de coisa, né? Então, todas essas comunidades que a gente tem, comunidades presenciais, virtuais, as pessoas que a gente tem por perto, é muito importante que a gente esteja com ela para a gente, de fato, ter essas discussões e conseguir viabilizar, né, tudo isso que a gente discute como mudança numa perspectiva prática. E esse sétimo aqui também acho que é bastante importante, que é a gente se preparar para um mundo de regulações. Então, hoje, quando a gente pensa, né, em nosso trabalho, em design de experiência, a gente não tem nenhuma lei específica, né? Tem, assim, hoje em dia criaram a lei de proteção de dados, mas, assim, ainda é muito restrito o número de leis que impactam diretamente produtos digitais, né? A gente tem uma liberdade muito grande em comparação a outras áreas de atuação que envolvem design também, né? Então, só que a tendência muito grande é que isso vá se alterar em determinado momento, né? E que, principalmente pela questão do dinheiro circulando nesse mercado, que comecem a surgir regulações e coisas que vão impactar diretamente o nosso trabalho. E aí, se a gente não, de alguma forma, antecipar isso, entender que essas regulações vão acontecer e que a gente, de alguma maneira, tem que antecipar isso, a gente vai ter que engolir isso a seco, né? E isso definitivamente não é o ideal, enfim, né? É algo que a gente tem que, de alguma forma, estar preparado. Bom, então, isso, né, essa listinha aqui são as recomendações lá do Mike Monteiro no livro dele, e aí tem a minha visão singela, humilde em relação a isso, que, né, de como é que a gente pode pensar essas novas perspectivas. E aí vem uma coisa que é bem opinião minha, assim, mas que também tem um certo respaldo aí na área, de que a gente deveria cada vez menos pensar em usuários e cada vez mais pensar nas pessoas como pessoas de fato. E parece uma coisa meio boba, mas vale a pena a gente considerar que quando a gente pensa na pessoa como usuário, a gente está pensando numa pessoa querendo executar determinada ação, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa num usuário motorista de Uber, por exemplo, ele é uma pessoa que dirige um carro e tem que aceitar pedidos, né? Aceitar chamadas para corrida, tem que gerenciar lá o pagamento dele, tem que gerenciar a conta, enfim. É desse ponto de vista que a gente vai ver essa pessoa. E quando a gente pensa nela como uma pessoa, né, não só como um usuário, a gente pensa, bom, enfim, né, no perfil dela como perfil demográfico, né, quais são as maiores dores dessa pessoa com a família, com as pessoas que dependem daquele trabalho que ela de fato está executando. E isso muda muito a perspectiva daquilo do que a gente está fazendo, né? A gente fica muito menos ingênuo e fica muito mais atento a essas implicações possíveis no trabalho que a gente está fazendo. E aí tem esse gráfico aqui que enfim, eu acho até meio engraçado que ele coloca uns bichinhos, enfim, mas que dá justamente essa ideia, né, do que seria a gente parar de pensar na pessoa, no human-centered, né, que seria essa mais voltado para uma pessoa como usuário, e pensar nesse environment-centered, que seria justamente centrado no ambiente. E aí não só o ambiente, o meio ambiente, né, mas tudo que implica a vida dessa pessoa e que a gente tem que levar em consideração de alguma forma no nosso processo, né, de design. E aí, para fechar, assim, para finalizar, tem essa frase do Frantz Fanon, que é um filósofo, né, era um filósofo, no caso, que pensou muito sobre negritude, enfim, um cara muito incrível, e ele tem essa frase, né, de que o meu corpo faz de mim sempre um homem que questiona. E acho que, acima de tudo, é isso que importa nessa discussão toda, é a gente ser pessoas, né, não só homem, mas, assim, ser pessoas, acima de tudo, capazes e disponíveis ao questionamento para pensar nessa perspectiva nova e uma maneira menos nociva de fazer o que a gente faz, né? E acho que isso, especialmente para quem está começando agora, assim, é algo que vale muito para não não cair tanto no canto da sereia de que tudo é perfeito, né? Quando a gente trabalha com design de experiência, e também já não ter esse vício de quem está há mais tempo trabalhando com isso e às vezes também não está tão atento
com tanta disponibilidade. Mas, acima de tudo, é isso, né? Essa capacidade de questionar e essa disponibilidade para questionar. E, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção e bora conversar, bora discutir aí, que acho que, acima de tudo, a ideia é a gente também ter espaço aqui para discutir. Mas é isso. Valeu. Obrigado, Guilherme. Parabéns, obrigado por ter disponibilizado seu tempo. E por ter encerrado com Fanon, né, gente? Eu acho que é importante todo mundo ter um pouquinho dessa literatura, que é importantíssimo para a gente. Agora eu vou abrir para perguntas, um tempinho que a gente tiver. Quem quiser perguntar, levanta a mãozinha aqui, ou então escreve aqui no chat que eu vou ler, tá? Quem quiser perguntar, tá tudo aberto agora. Aproveita o tempo que ele está aqui. Rui, tem uma perguntinha lá aqui no quadro de perguntas. Ah, tá. Eu vi agora. Então, o Rodrigo Muniz está perguntando: você já enfrentou discussões do seu time sobre padrões do mal que eles tentam chamar de dark patterns para associar dark a algo ruim? Como podemos lidar com a treta no espaço hierárquico nesse contexto de padrões do mal que convertem mais no produto? Nossa, pergunta. Assim, já aconteceu, né, de se deparar com, principalmente, né, assim, já aconteceu de se deparar com coisas que estavam em comum acordo no time de design, e a partir do momento que isso começou a chegar em outros setores da empresa, as pessoas querem fazer justamente, né, um padrões do mal, que eu acho, inclusive, uma tradução bastante ótima para a gente usar. E aí, assim, aí depende muito, né, na minha visão, acho que depende muito do contexto, assim, aí tem brigas que a gente consegue ganhar hoje em dia e tem brigas que a gente, infelizmente, ainda não consegue. E aí tem coisas que, infelizmente, ainda passam e que, né, até acho que pelo fato de a gente não tá tão, digamos assim, armado em termos dessa discussão, armado no bom sentido, né, enfim, mas tá municiado, por assim dizer, às vezes acontece de a gente perder isso, né, e coisas acabam passando. Eu, assim, da minha perspectiva, toda vez que eu discuto, pelo menos, sobre isso, eu sinto que a próxima vez que a coisa aparece, eu me sinto um pouquinho mais pronto para chegar lá e dizer, não, pessoal, isso aqui não pode passar de jeito nenhum, isso aqui não tem o menor cabimento, isso aqui vai atrapalhar, né, claramente algo, enfim, algo desonesto, né, com o público. Mas acho que, acima de tudo, assim, a gente, assim, saber, né, acho que vai muito na linha ali do que o Mike Monteiro fala, da gente saber discutir, a gente saber argumentar, a gente saber ter treta, a gente saber se impor realmente como especialistas nesse sentido, de pessoas que vão conseguir defender isso, né. Mas, assim, é isso. Eu não sei se é muito uma resposta, mas uma opinião mesmo, né, da minha perspectiva. Fernando? Obrigado. Acho que menos pergunta e mais trazendo algumas adições, assim, gente, porque, querendo ou não, não é a gente, como designers, em uma empresa que está tentando fazer o mal para o ambiente ou para a sociedade, né? Mas a gente precisa também compreender que nós, como colaboradores, nós, como designers, a gente também pode ser uma das ferramentas para continuar com a manutenção de desigualdades. A partir do momento em que a gente começa a trazer isso para a consciência e falar, putz, o meu trabalho, o que eu estou fazendo, não é o que o outro está fazendo, o que eu estou fazendo pode estar trazendo algum tipo de problema para a sociedade, ou pode estar fazendo essa manutenção de desigualdades, a gente começa a perceber o mundo de uma outra forma e tentar trazer isso também para o dia a dia, sabe? Um ponto que o Rô acabou de trazer, escolha suas batalhas, né? Exatamente, putz, será que eu vou tentar lutar para mudar um modelo de trabalho e um modelo de negócio que acaba perpetuando essas desigualdades, ou eu vou ficar discutindo se a gente usa dark patterns ou não no nosso dia a dia, sabe? É lógico que são pequenas, médias e grandes conquistas, mas a gente precisa começar a compreender que não é só do lado de design, mas também tem o lado de negócio. Então, se eu trabalho em uma empresa como Uber, por exemplo, é uma empresa em que o próprio modelo de negócio dela, independente do que eu faço na interface, ele é baseado em desigualdade.
ele consegue ganhar dinheiro a partir de desigualdade, a partir de uma parcela da população que não tem acesso a condições financeiras e nem a empregos formais, sabe? Então é muito interessante que a gente comece a trazer isso para o nosso dia a dia e tentar entender que não é só na jornada que a gente está desenhando, não é só nas telas que a gente está conceituando, mas às vezes a gente precisa começar a puxar esses questionamentos para aquilo que é fundamento da empresa, né? Para aquilo que fala sobre dinheiro, entrada de dinheiro. Se a minha base ela é feita fundamentada em desigualdade, como que a gente pode, né, transgredir isso e até transformar isso? Porque eu posso muito bem tentar olhar para os outros atores desse ecossistema que acabam sendo prejudicados com esse serviço que a gente está oferecendo e tentar maquiar isso, sabe? Então, putz, essa pessoa, ela tá trabalhando sem receber um salário, ela tá trabalhando sem receber qualquer tipo de benefício, enquanto eu tô trabalhando aqui, tendo meu salário, tendo meu benefício, todos os meses garantidos, né? Eu tentar maquiar isso. Ela continua nesse cenário de incerteza, mas eu dou uma garrafa de água para ela todos os dias. Eu dou um espaço para ela poder ir no banheiro, né? Então, isso é um ponto da gente tentar maquiar aquilo que por si só o fundamento é sujo, né? Então é bom a gente começar a trazer esse tipo de questionamentos e não é do dia para a noite, né? E tipo, de repente vamos mudar o modelo de negócio de tudo. E também não é uma luta, uma guerra entre nós e eles. Precisamos entender também que as nossas ações, elas falam muito sobre o produto que a gente está entregando lá. E se a gente não tem essa expansão de visão, que é realmente um pensamento sistêmico, é praticamente impossível que a gente tenha noção desse impacto, sabe? Se a gente não vê, é como se ele não existisse. Então é bom que a gente expanda isso, entenda quais são esses vários atores que se envolvem dentro desse ecossistema, para que a gente tenha uma total noção de qual é o nosso impacto, saber que esse impacto é positivo ou negativo, e a partir daí como que a gente muda algumas estruturas aqui dentro. E isso levantando questionamento, a partir do momento que você levanta questionamento, você acaba incomodando, as pessoas vão tentar te abafar e não vão querer te ouvir, porque você vai estar querendo ali acabar com aquilo que foi construído, sabe? Mas é bom que você consiga aliados dentro desse processo. Então, quanto mais pessoas você espalha essas boas novas ou esse pensamento sistêmico, mais pessoas vão estar do seu lado e mais aliados você tem para conseguir fazer algum tipo de transformação, sabe? Mas sempre é passinho de formiga, né, gente? E acho também, Fernando, que é importante isso que tu falou sobre... porque às vezes a discussão no design vai muito nessa linha de... bom, nós estamos aqui trabalhando em prol do usuário, nós temos as melhores das intenções, a gente está fazendo tudo certo, e a culpa é deles, da tecnologia, é do negócio, dos outros setores da empresa que estão quase que sabotando essas nossas boas intenções em relação a isso. E, na verdade, não é isso, né? Assim, a gente é agente direto, a gente tem um poder muito grande na mão quando a gente está envolvido nesses processos, e justamente, né, quando a gente releva essa importância, além de a gente estar relevando isso e ser ruim para a área, né, quando a gente discute bastante aqui também do quanto a gente tem que ser protagonista e tal, e entender a importância do design, isso também é terrível para o mundo, né, para o mundo, assim, no sentido para as pessoas, porque a gente está se colocando numa posição ingênua, né, uma posição de querer enganar a nós mesmos, que o que a gente faz não implica em nada para as pessoas, e a culpa é desses outros setores, que são os setores do mal, né. Então, assim, acho que vai nessa mesma linha, mas é importante também da gente lembrar. Marcos Vinícius. Olá, pessoal, boa noite. Bom, a gente começa aqui a falar, eu achei muito interessante, parabéns, Guilherme, e gostei bastante também das adições aí que o Fernando fez. Eu entendo que a gente deixa um pouco de lado a ideia de usuários, começa a centrar e usar o vocativo de pessoas,
né? E a partir daí, até utilizando um pouco o Fanon também que você trouxe, eu acho importante quando a gente olha de um aspecto de negócio, existe o negócio que é o objetivo, a receita que aquilo é gerada, né, a possibilidade de monetização de qualquer interface ou aquilo que em algum momento do funil vai lhe gerar, mas existem também os aspectos subjetivos. Como você enxerga isso dentre todo esse processo? E parafraseando Fanon, inclusive a questão de uma subjetividade preta no processo de uma construção aí de um design system ou enfim, de uma construção de interface como um todo. Cara, eu acho que isso é 100% relacionado àquilo da empatia, né? De, assim, a gente só consegue, de fato, compreender aquilo que a gente tem a vivência e aquilo que a gente sente dor em relação ao que acontece, né? Até, assim, uma coisa que é bem massa, assim, de reflexão, né? O fato em si não é legal, mas, assim, no livro lá nesse no Ruined by Design, o cara fala sobre como a maioria das redes sociais tem muita dificuldade para coibir casos de assédio, né? Elas são muito pouco instrumentalizadas para conseguir identificar quando uma pessoa está sofrendo assédio e conseguir coibir isso de uma maneira rápida e de uma maneira prática. E isso tem muito a ver com o fato de que homens, né, homens brancos principalmente, não têm o assédio como um fato na sua vida. Então, quando eles desenham a plataforma, eles não pensam sobre, pô, mas se alguém usar isso aqui para assediar uma pessoa. E aí se torna muito difícil, né? Aquele caso do Facebook também sobre o cara que fez a live fazendo um assassinato em massa, assim. Como isso não faz parte do mundo deles, né? Eles simplesmente não levam isso em consideração. E, portanto, né, isso acaba passando batido, por causa, assim, né, uma questão talvez mais ampla, assim, essa subjetividade limitada, né, das pessoas acaba criando um produto limitado, né, e aí é justamente a importância da gente também, né, a gente minorias, enfim, como um todo, a gente está envolvido nisso assim, para que isso não passe, né, para que isso não aconteça, para que isso, de fato, seja coibido, né, mas, assim, não tem outro jeito, né, assim, é ocupar o lugar na sala e é isso. E trazendo até para uma realidade um pouco mais Brasil aqui, há alguns anos atrás, eu acho que uns 2 anos atrás, rolou toda aquela polêmica com a startup Parafuso, acho que é Parafuso, se eu não me engano, que é um aplicativo para contratar empregadas domésticas, onde só existe chat para, né, o suporte da empresa para quem está contratando e não para as empregadas domésticas. Então, se acontece algum tipo de evento dentro da casa, algum tipo de assédio ou algum tipo de maus tratos, as empregadas domésticas não tinham acesso ao suporte dessa empresa, mas quem contratava tinha. Então, quando você deixa de enxergar os outros atores desse processo todo, você acaba criando uma onda de cadeias assim que não faz sentido nenhum. Então você acaba realmente ignorando quem são aquelas outras pessoas que podem estar até em uma posição de vulnerabilidade muito maior, sabe? Partindo da predisposição de que somente a pessoa que contratou teria um problema, né? Tipo, se entrar na minha... Eu tô recebendo uma pessoa que eu não conheço aqui em casa e se ela me roubar, ou se ela não fizer um bom trabalho. Mas e se a pessoa que contratou maltratar essa empregada doméstica? Foi pensado por esse lado, sabe? Não foi pensado, não tem suporte. Então, não é somente a questão de ocupar os espaços, mas é ocupar espaços de poder para que a gente também consiga tomar decisão, né? Então, é muito interessante de começar a trazer esse ponto de que se a gente só estiver ali, a gente pode virar meros executores de estratégias que são feitas para perpetuar a desigualdade. Mas como que a gente começa a ocupar esses espaços de poder mesmo, para que a gente comece a tomar decisões e mude todo esse contexto do que está sendo criado e do impacto que está sendo levado para a sociedade, né? Nossa, perfeito. Gente, eu acho que a gente está acabando o tempo aqui. Tem mais alguma última pergunta que alguém quer fazer? Algum apontamento? Não? Então tá bom, gente. Muito obrigado. Nada, nenhuma pergunta mais.
Tudo bom. Ó, não, tá bom. Então, gente, obrigado. Já deu horário, é segunda-feira. Vamos dormir, vamos descansar para aproveitar a semana. Pensar muito nisso, em como a gente vai agora lidar com essas questões que surgem trabalhando todo dia e como a gente pode transformar cada dia um pouquinho melhor para a gente nesse sentido. E outra coisa também que eu sugiro é pesquisar sobre Open Banking, neutralidade de rede, LGPD, para a gente estar mais acima, enfim, mais sabendo um pouco mais desse assunto, que esse assunto já está relevante, vai ficar cada vez mais relevante para a gente. Boa noite, gente. Perfeito, Rui. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu pela disponibilidade aí. Boa noite para todo mundo. E vamos manter essa discussão aí também, né? Enfim, tem o grupo lá para a gente também, sei lá, se depara aí com coisas pela internet, quer compartilhar com o pessoal. Acho que é importante também a gente levar isso em frente, né? Mas um pouco a ideia da gente também discutir isso aqui.